Você quer se tornar um perito judicial? Também tinha essa pretensão, logo que eu me formei em contabilidade. Mas a vida me levou por outros caminhos, o que acabou resultando em parte da experiência que hoje eu tenho e que foi muito necessária para começar a atuar como perito faz mais de 10 anos. Assim como vocês, eu sei que não é fácil se cadastrar nos tribunais, a ansiedade para receber a primeira nomeação realmente não é fácil. Mas lembro que vocês deverão possuir, além de conhecimento na sua área de formação e registro no conselho de sua categoria profissional, vocês têm que ter diversas outras habilidades. Eu vou enumerar alguma delas logo a seguir. Entre elas, primeiro, entender o que ocorre em uma demanda judicial e quais são as etapas de uma demanda judicial. Você terá que saber porque muitas vezes é determinada pelo juízo a realização de uma prova técnica, popularmente conhecida como perícia. Ou seja, você quer atuar como perito, você tem que entender o porquê que tem que ser produzida uma prova pericial. Que mais? Você deve avaliar todas as etapas necessárias para a realização do trabalho pericial, tá? Visto que isto será indispensável, inclusive para que você consiga orçar os seus honorários. Você também deverá formular e saber defender essa sua proposta de honorários, devendo, inclusive, conhecer a aplicação da AJG, ou seja, da limitação da verba pericial em casos em que foi concedida a gratuidade da justiça. Elaborar o laudo pericial, vocês devem conhecer quais são os requisitos demandados pelo artigo 473 do CPC, ou seja, como estruturar um laudo pericial. E você, logicamente, tem que saber de que forma você irá escrever esse laudo, como transmitir esses seus conhecimentos técnicos. Lembre sempre que quem for ler o seu laudo pericial deverá entendê-lo, seja o juiz, sejam os advogados, sejam as partes. Você deverá fazer algo que não somente você consiga entender, mas todos os leitores. Além disso, vocês deverão ter, digamos, habilidades de comunicação, não só a escrita, mas também habilidade oral, habilidade de comunicação, pois você deverá interagir com diversas pessoas, tá? Sejam os assistentes técnicos que venham a ser nominados nos processos em que você foi nomeado, servidores da justiça, juízes, entre muitos outros. Tá? Que mais? Você deverá saber defender a prova técnica que produziu, tá? E principalmente, você ter a humildade de conhecer eventuais equívocos técnicos, tá? Não somos perfeitos, somos peritos, mas eventualmente nós podemos tramitar por algum caminho que não seja o tecnicamente mais correto. E vocês devem saber ter essa humildade, tá? E não ficar estressados em virtude de impugnações e inúmeras manifestações das partes. Por último, tá, são muitos itens, mas eu vou pontuar mais um, que é muito importante, tá? Você tem que saber gerenciar os trabalhos periciais. Não só em questão relativa aos prazos, mas principalmente a parte financeira. Tá? Atuar como perito, não, eu recomendo, não deve ser visto por você como um bico ou apenas como a possibilidade de uma renda extra. Embora isso possa ser utilizado como renda extra em alguns casos, mas sempre prestando atenção às responsabilidades da atividade pericial. O que mais que nós vamos falar hoje? Muito bem, gente. Eu quero agora, digamos, colocar para fora, tá? Quero falar para vocês que após esses mais de 10 anos, o que eu vejo hoje é que eu estou em um outro momento da minha carreira. Eu gosto de ser perito, eu gosto de ser perito, tá? Mas hoje, o que me traz mais satisfação pessoal é auxiliar outros profissionais que pretendem atuar nessa área, para que façam isso de maneira
adequada, tá? Cientes de todas as responsabilidades e riscos envolvidos, tá? Se vocês assistem o meu canal, sabem que eu já auxiliei diversos tipos de profissionais, contadores, economistas, administradores, engenheiros ambientais, arquitetos, médicos, uma infinidade. Por quê? Tudo bem, eu sou administrador e contador, mas eu sei como funciona o processo pericial, ou seja, como funciona essa atividade pericial e o que esses profissionais necessitam saber para exercer essa nobre função. E como que eu faço isso? Como que eu busco auxiliar as pessoas, tá? Através de mentorias online personalizadas às necessidades de cada aluno. Por exemplo, recentemente eu estive prestando uma mentoria para uma aluna minha aqui de Santa Catarina, se não me engano já é a segunda mentoria que eu presto para ela, tá? Desta vez referente à revisão de um contrato de financiamento de imóvel junto a uma incorporadora. Vejam bem, não foi um financiamento junto a uma instituição financeira. Então, digamos assim, até a avaliação técnica ela é um pouco diferenciada. O contrato, gente, eu digo para vocês, foi um contrato bastante inusual, para que não dizer que um contrato mal escrito, um contrato que não era muito compreensível, tá? Esse contrato ele previa o pagamento do valor financiado em parcelas fixas mensais e mais balões anuais foi um contrato de longo prazo. O que aconteceu, tá? Nós marcamos a mentoria, no primeiro contato que tivemos para eu prestar a mentoria, tirar as dúvidas dela, nós conversamos por mais de 1 hora, tá? Mas tendo em vista a especificidade desse contrato que eu comentei para vocês, eu não gostei do resultado da mentoria. Pedi mais um tempo para esta minha aluna para avaliar o contrato e verificar de forma mais aprofundada todos os procedimentos técnicos que são aplicáveis nesse tipo de análise. Tá? Logicamente que eu não cobrei essa mentoria para ela. Quando eu cobro a mentoria de meus alunos, eu tenho que estar certo que eles tiveram as suas dúvidas resolvidas. Muito bem, nós fizemos digamos, a mentoria mesmo, poucos dias depois, uns 2, 3 dias depois, tá? E o resultado ele foi muito bom, mas eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha, tá? Tendo em vista as amortizações mensais e anuais, tá? Que você tem que fazer, digamos assim, a avaliação dos fluxos do contrato em duas partes, certo? A parte que se refere às prestações mensais, cuja exigibilidade, logicamente, é mensal, e a parte dos balões anuais, cujo a exigibilidade ela seria feita sempre em dezembro de cada ano. Tá? Hoje, foi exatamente no dia de hoje, eu estava bastante incomodado com isso. Tá? Eu procedi mais algumas análises técnicas e cheguei a conclusões e gravei uma videoaula, acho que, se não me engano, um pouco mais de 7 minutos, explicando para essa minha aluna, de forma gratuita, tudo mais o que ela deve saber para concluir o laudo pericial. Tá? Ou seja, gente, eu não abandono os meus alunos depois que eu prestei uma mentoria. Eu não abandono eles enquanto eu não tiver certeza de que consegui atender totalmente às suas necessidades. Tá? Vejam bem, eu não faço isso, tá? Eu não faço as análises para os meus alunos, eu não produzo o laudo para eles. Sim, mas eu busco transmitir todos os conhecimentos que eles necessitam. Logicamente, se eu possuir esses conhecimentos. Muitas vezes, os profissionais entram em contato comigo e me pedem auxílio em alguma área que não é da minha especialidade. Isso é um ponto para você que quer ser perito. Não assuma uma nomeação em uma área em que você pode ter a formação, mas você não tem a especialidade. O risco será muito grande e você poderá
produzir, gerar conclusões equivocadas do juiz com base em suas conclusões técnicas, ok? Então, gente, novamente, a minha satisfação em ajudar os profissionais em todo esse processo de atuação como peritos é muito grande. Por exemplo, um outro profissional, tá, que também é contador como eu, entrou em contato comigo ontem, dizendo que recebeu a primeira nomeação como perito em um tribunal aqui no sul do nosso país, tá? E me disse que ele estava com diversas dúvidas. Ele até mesmo me questionou se eu eventualmente faria uma parceria com ele, como eu poderia ajudar, como eu poderia solucionar diversas dúvidas que ele tinha. Eu respondi, tá? Até nós conversamos pelo WhatsApp, eu respondi apresentando o meu sistema de mentorias online, enfatizei que, inclusive, esta mentoria seria muito menos custosa do que uma eventual divisão de honorários. Por exemplo, esse processo que ele está fazendo, sei lá, os honorários, digamos assim, uma rápida análise minha, resultará em honorários de mais de 10 mil reais, tá? E, digamos, o que é mais vantajoso para ele? Me pagar 5 mil reais de parceria ou pegar uma aula de 200 reais, duas aulas de 200 reais para tirar as dúvidas que eventualmente ele tenha nesse processo? Bem, vejam bem, nós conversamos, tá? Em nossa conversa, eu ajudei ele, avaliamos todo o processo em que ele foi nomeado, lhe dei diversas dicas dos próximos passos a seguir, tá? Que inicialmente será a elaboração da proposta pericial. Sim, eu ajudo meus alunos, muitos alunos são nomeados e não têm nem a ideia do que é uma proposta inicial, de como formular. Vejam, fazer uma proposta pericial não é simplesmente, eu vou cobrar 2 mil reais para fazer isso. Não, não é assim. Existe todo um procedimento no qual você tem que avaliar todas as etapas que serão necessárias para a realização da prova técnica. Tá? Isso, quem eventualmente está assistindo esse vídeo e já me conhece, sabe que é verdade. Eu não abandono os meus alunos. Tá? Mas, por fim, eu estou falando muito de mim nesse vídeo, né? Me desculpem por isso. Meu objetivo não é falar de mim mesmo, mas sim de mostrar, de falar como eu eventualmente posso ajudá-lo a entender como funciona a atividade pericial, tá? Para que você possa exercê-la de forma correta e responsável desde o momento que foi nomeado, avaliando o processo, fazendo a proposta de honorários, eventualmente fazendo a resposta à impugnação dos honorários. Inclusive, eu tenho uma aluna lá no interior de Minas Gerais que já auxiliei ela diversas vezes, desde elaboração de proposta até realização, elaboração de diversos laudos periciais e análises de contratos financeiros. Eu fico muito, muito feliz em fazer isso. Espero que eu possa compartilhar esse conhecimento com você, que eventualmente esteja precisando. Caso você esteja nessa condição, quer atuar como perito e não sabe nem por onde iniciar, ou foi nomeado, não sabe qual será o próximo passo, entre em contato comigo. Estou aqui para ajudá-lo. Beleza, gente? Por hoje é isso. Um grande abraço do Pedro Neto e nos vemos no próximo vídeo.